Olá, bom dia, professores, professores de yoga, yogis, yoginis, sejam bem-vindos, bem-vindas a essa live que eu falo sobre como aprimorar as suas aulas, né? Como potencializar a transformação dos seus alunos através da prática de yoga. Eu sou a Vivian Cunha e toda quarta e sexta às 6 horas estou aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, que por acaso hoje não estão funcionando, só estou no Instagram. Então já peço perdão às outras plataformas. E se você conhecer algum professor, alguma professora que pode se beneficiar desse conteúdo, eu te convido, né, para poder compartilhar isso com essas pessoas. O assunto de hoje, na live de hoje, está um sonzinho de chuva no fundo, mas acho que talvez dê para ouvir direitinho. Qualquer coisa vocês me avisam. Qualquer coisa eu fecho aqui a porta. Então, hoje eu vou falar sobre como dominar a metodologia, né, para poder guiar práticas. Essa questão do foco na metodologia, como usar, o que é exatamente. Bom dia! Então, falando sobre a metodologia, né, o que é exatamente a metodologia para dar aula de yoga? Então, a metodologia, né, tá falando sobre um método. Tá falando sobre um caminho para a gente realizar algo, né? São técnicas que a gente usa para poder chegar no objetivo. Então, no yoga, quando a gente se vale dessa metodologia, dessas técnicas, a gente está apontando para um objetivo. Bom dia, Fabi! Então, a gente está apontando para um objetivo do yoga, né? Qual é o objetivo do yoga? Autorrealização, libertação, moksha. Então, quando a gente pensa nessas ferramentas, nessa metodologia, a gente está mirando esse objetivo, né? É lá que a gente busca se aproximar ao longo dessa jornada. Então, a metodologia como uma estrutura, né? Como se fosse uma forminha, digamos assim, uma estrutura de aula, né? De prática, como esse método, como esse conjunto de técnicas para a gente poder montar uma aula para chegar nesse objetivo. Então, não tem nada que esteja a sabor do destino, né? Ou seja aleatório, ou seja solto. Na verdade, tudo é bem amarradinho, né? Tudo é organizado e encadeado para se chegar a um objetivo específico, né? Determinado. Então, a gente percorre um caminho, a metodologia permite que a gente vá se valendo das técnicas, selecione técnicas, ordene técnicas, organize essas técnicas para se chegar em um objetivo claramente definido. Então, se a gente não tem um objetivo, fica tudo muito solto, né? E por isso que é importante a gente sempre saber para onde a gente está mirando, né? O que está no nosso horizonte para a gente saber o que a gente está caminhando em direção de. Então, falando um pouco mais sobre metodologia, né, pode gerar um pouco de confusão, porque o que é essa metodologia, né? A gente sabe que no yoga a gente tem os caminhos, por exemplo, né, de Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, é o caminho do yoga pela ação, pela devoção, pelo conhecimento. Tem vários caminhos, né, que também podem ser vistos, né, como tecnologia, né, mas como caminhos, né, tá até lá na Gita esses caminhos. Raja Yoga também, né, como um caminho. E aí a gente pode pensar também, isso seria num sentido mais amplo, né? Mas aqui eu falo em metodologia no sentido mais da aplicação diária, no momento de montar aula, no momento de montar uma prática, seja para você, seja para os seus alunos, de usar essas técnicas com inteligência, com um sentido, né? Com um propósito, sabendo onde se quer chegar. E aí isso vai se aplicar em qualquer estilo, né, de yoga, seja Hatha, Ashtanga, Iyengar, Yin, yoga restaurativa, todas essas práticas têm a sua metodologia, tem-se as técnicas, né, que estão ali disponíveis para que de forma inteligentemente arranjada e ordenada a gente chegue no objetivo estabelecido. Então, cada um vai ter essa metodologia e para que a gente possa extrair o máximo de benefícios, né? O máximo de transformação, de esclarecimento com cada uma dessas técnicas, dessas metodologias, é importante que a gente conheça profundamente a metodologia da prática que a gente ensina, da prática que a gente pratica, né? Antes mesmo da gente ensinar. Então, a gente entender a função de cada técnica, né? Sejam os asanas, sejam os pranayamas, as meditações, cada um tem um propósito específico, né? Se a gente, por exemplo, está querendo uma prática que aterre mais, seja mais calmante, deixa a mente mais tranquila, e a gente opta por fazer
vários ciclos de respiração Kapalabhati, talvez não se encaixe tão bem assim. Tem técnicas de pranayama que são mais calmantes, como Viloma, como a respiração alternada, né, Nadi Shodhana, enfim, Brahmari, né, respiração da abelha. Enfim, estou usando exemplos aqui bem genéricos, porque se a gente tem um objetivo e a gente não usa a ferramenta adequada para chegar naquele caminho, não faz sentido, né? A gente está olhando para um lugar e caminhando para o outro. Então, isso enfraquece a prática, né? Então, é importante que a gente tenha essa familiaridade e busque essa familiaridade cada vez mais com todas essas técnicas, né? Quais são os objetivos de certos grupos de posturas? Quais são os objetivos de pranayamas? Para que a gente usa os bandas, né? Qual é a função deles? Quais são como é o Shavasana? Como é guiado um Shavasana? Que meditações eu posso ensinar? Eu escrevo minhas meditações e leio meditações guiadas. Existem técnicas de meditação que eu posso usar, que já tem um estudo todo e toda uma linhagem, né, de a gente saber que está ali, que está funcionando e se mantém viva, se mantém sendo compartilhada. Então, que ferramentas são essas? De que forma eu vou usar essas ferramentas? E como eu junto essas ferramentas? Então, isso tudo são informações que a metodologia vai trazer, a forma que a gente aborda vai trazer. Então, a gente seguir essa metodologia é importante para a gente saber para onde a gente está indo, como eu falei, né? Qual o objetivo que a gente está traçando, quais são os elementos que a gente vai pensar e selecionar para chegar naquele objetivo de uma forma mais direta, né? Então, a gente não quer desperdiçar a energia, né? Então, se a gente quer ir para um lugar e a gente pode traçar uma reta de A a B, para que a gente vai lá para C, dá a volta, vai lá do outro lado. Então, se a gente pode seguir uma linha reta, né? Por que a gente vai desperdiçar a nossa energia vital dando voltas? Então, muitas vezes a gente pensa em quantidade em vez de qualidade. Então, outra questão para a gente pensar na metodologia, né? A questão da eficiência, no sentido da gente investir, conter, acumular a nossa energia vital, em vez de deixá-la se dissipar, porque ela já se dissipa naturalmente ao longo da nossa vida, né? Então, essa metodologia, ela ajuda a gente a reunir esses elementos para a gente chegar naquele objetivo de uma forma mais direta, né? Sem desperdício de energia, de tempo, etc. Então, esse olhar, né, de que técnicas eu uso para chegar nesse determinado objetivo. Então, a metodologia é aquilo que dá estrutura à prática. É o fator estruturante. Sem isso, a prática fica solta, fica uma prática aleatória. Eu vou fazer um cachorro olhando para baixo. Eu gosto muito da postura do pombo, vou fazer a postura do pombo. Do triângulo, o triângulo também gosto, Trikonasana. Agora eu vou fazer um Shavasana, depois eu faço um pranayama qualquer, uma meditação guiada aqui que eu escrevi. Tá, qual o sentido? Qual o fio condutor dessa prática? Tem algum? Ou tá simplesmente, gosto desse, esse combina com esse fica bonitinho depois desse? Então, é esse questionamento, né? O que está estruturando essa prática para não ficar a sabor da sorte, né? Para ter um objetivo, um lugar a se chegar. Então, usar sempre a metodologia, porque a gente sabe que yoga é uma técnica, é um estudo, uma filosofia que já está aí há muitos mil anos, né? Então, já está sendo praticado, testado, experimentado, verificado há muito tempo, né? Então, a gente inventar, a gente tem um espaço de criatividade, claro, né? Porque tem várias ferramentas e a gente seleciona as ferramentas de acordo com o objetivo que a gente traça, mas inventar no sentido de criar novos significados, a gente está tirando a tradição, né? A gente está descaracterizando aquilo como foi criado. Então tem essa questão, né, da gente, quanto mais a gente conhece a metodologia, as técnicas, mais a gente consegue usar com precisão esse espaço que a gente tem de criatividade, para poder também sentir que a gente tem esse espaço de criar e de traçar objetivos para os nossos alunos, de criar um percurso para crescimento, né, para transformação, para autoconhecimento. Então, essas técnicas estão aí para nos servir, para a gente poder compartilhar e passar isso tudo para frente, né? Então, benefícios da gente usar e dominar mesmo essas metodologias é que a gente possa guiar práticas mais completas
para os nossos alunos, que a gente pratique também de uma forma mais completa, de uma forma mais profunda, né? Para os alunos sentirem que eles estão tendo aqueles objetivos que a gente traça sendo trabalhados, né? Que tem uma transformação mais profunda, que não é só ir para o tapetinho, fazer umas saudações ao sol, o que já é muito bom, né? A gente já está movimentando a energia vital, já está movimentando o corpo. Qualquer postura que a gente faça, né? Qualquer técnica que a gente faça já traz uma consciência maior da gente mesmo, né? Já traz uma sensação de presença. Estou presente no meu corpo, estou percebendo o que está acontecendo, percebendo a minha mente. Então, o fato de praticar qualquer elemento já está iniciando um trabalho. Mas, se não tiver esse direcionamento mais claro, né, esse objetivo mais bem enraizado com um encadeamento bem feito, isso pode ficar meio que na superfície, porque tem o potencial de atingir mais profundidade, né? Então, não conhecer tão bem assim a metodologia é o que muitas vezes mantém nós professores nesse lugar de aulas que têm potencial para trazer mais profundidade, mais autoconhecimento, mais insights, mais percepção de si, né? E traçar esse caminho de autorrealização, de libertação, o caminho de moksha. Então, se não, o conhecimento dessas técnicas, né, é o que vai fazer diferença. Então, não tem como fugir de conhecer as técnicas, né? Para que servem certos asanas, certos pranayamas, meditações, etc. Porque se não tem esse conhecimento, vai dar a sensação de estar faltando algo, né? Porque às vezes você quer montar algo que você pensou, um objetivo, só que se você não sabe como manejar aquilo, fica difícil, né, traçar esse caminho de A a B, que eu estava falando agora. Então, pode dar a sensação de estar algo faltando, né? Poxa, as aulas não estão tão boas, ou as aulas estão muito soltas, ou sem direcionamento. Então, essa sensação, né, de estar faltando alguma coisa pode ficar muito clara se não se tem conhecimento mais profundo da metodologia. Então, e até já me perguntaram, né? Tipo, é melhor saber mais a metodologia, né? Conhecer as técnicas, como utilizá-las, ou a filosofia do yoga? Para que eu dou mais atenção antes? Então, eu gosto de pensar que, na verdade, os dois, não tem como a gente separar um do outro, né? Os dois estão caminhando ali lado a lado e eles precisam ser trabalhados paralelamente para que a gente possa sobrepor esses conhecimentos, né? Porque a prática sem a filosofia, ela não existe, né? A prática sem a filosofia é um exercício físico. A filosofia sem a prática vira um trabalho intelectual, né, racional, sem as vivências, sem as experiências, né, de explorar no campo físico, energético, mental, etc. Então, é importante que haja essa sobreposição, né? É importante que haja essa experimentação, tanto no campo de entendimento, de buscar o conhecimento, quanto no campo de sentir isso, né? E de habitar esse conhecimento, habitar o seu ser, de assimilar de formas não meramente racionais e intelectuais, mas de partir para outros campos de entendimento, que passam por lugares mais sutis. Então, a filosofia, a gente está sempre estudando, está sempre se atualizando, se aprofundando. Sempre recomendo assim que nós, enquanto professores, a gente esteja lendo alguma coisa sobre yoga, a gente esteja fazendo algum tipo de estudo, né, algum curso, ou se manter, né, curiosa em relação ao yoga, para a gente não deixar isso de canto e deixar isso esquecido, para a gente estar sempre arejando o nosso conhecimento, né? Permitindo que ele circule, que a gente reflita e assente melhor certas coisas, traga novas perspectivas. Então, tá sempre em contato com a filosofia e, ao mesmo tempo, a prática, né? Então, os dois estão sempre ali juntos. A gente estudar as metodologias, se aprofundar, conhecer, viver. Então, por mais que a gente conheça as metodologias, vamos supor. Eu li num livro que a postura da vela, né, Salamba Sarvangasana, é ótima para tireoide, para paratireoide, ajuda a alongar a cervical, etc. Então, você lê lá os benefícios, é bom pro chakra laríngeo, etc. Beleza, leu isso lá num livro, leu isso lá em algum lugar,
E aí, essa é uma forma de entender, né? De aprender algo mais sobre técnicas e metodologias. Só que é importante que isso passe pela assimilação, né? Tá, eu tô lendo isso, mas como essa postura, como eu me sinto nessa postura, né? Como que ela traz novos entendimentos de mim mesmo, o que eu percebo, o que eu sinto, onde é confortável, onde é desconfortável, se eu ficar mais tempo, né? E se eu praticar essa postura por um mês, todos os dias, o que acontece? O que isso traz para mim? Então, para além de ler sobre a metodologia, né, estudar sobre técnicas, é importante que a gente vivencie essas técnicas. Então, esse momento de passar pela gente, eu sempre falo isso, né? Esse momento da gente experimentar, da experimentação, né? Da vivência, da assimilação, tem que passar, atravessar a gente para que a gente passe para frente. Então, só ler de algum lugar e depois repetir é um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copiei e colei. E fica vazio. Isso não se estrutura, porque não passou pelo seu conhecimento de professor, né? Antes mesmo de praticante, de alguém que está ali experimentando e vivenciando. Então, por mais que a gente tenha esse se debruçar sobre a metodologia, estudar, ler técnicas, esse é o benefício. Contraindicação, postura da ponte, quem tem alguma questão, lesão no joelho, afasta os pés um pouco mais do corpo para o ângulo do joelho ficar um pouco maior. Beleza, li isso em algum lugar, Ctrl+C, Ctrl+V. Já falei para um aluno. Calma, pratica, tá, beleza. Se eu tivesse uma lesão no joelho, como seria? Vou afastar os pés então para eu sentir como o aluno vai se sentir, ou algo muito próximo, né? Ou não, porque cada pessoa é uma pessoa diferente, mas como isso passa por mim? Como seria essa sensação de ter uma lesão no joelho e afastar os pés na postura da ponte? Então, todos esses estudos que a gente faz de técnicas, de metodologias, que a gente experimente elas, né? E o ideal é que não seja, vou experimentar só uma vez, porque uma vez talvez não seja suficiente, né? Então, qualquer técnica, método, postura, pranayama, o que quer que seja, que a gente aprende novo, eu sempre sugiro que a gente se sente com aquilo, né? Pratique aquilo por pelo menos uns 3 meses antes da gente passar para frente. Para, de fato, a gente criar uma relação de intimidade com aquela técnica, né? Com aquele conhecimento novo. Porque senão é o Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vi aqui e repeti ali. Sem ter havido uma apropriação sua do conhecimento, né? Então é importante a gente ter cuidado, é uma responsabilidade muito grande a gente passar essas técnicas para frente, né? E hoje em dia é tudo tão acessível, né? Na internet a gente vê técnicas, aprenda a fazer Nauli, aprenda a fazer Nauli Kriya, né? Aprenda a fazer... E tá tudo disponível. E é importante a gente ser cuidadosa, porque tem contraindicações. Tem pessoas que vão se beneficiar dessas técnicas, claro, e tem pessoas que talvez não seja o melhor momento. Então, é importante a gente ter essa responsabilidade, né? E ser cuidadoso com o que a gente aprende, como a gente vivencia aquilo antes, para depois passar para frente, né? A gente ter essa responsabilidade com essa prática milenar que já está aí há tanto tempo, né? Então, assim, não é uma crítica, né? Assim, talvez uma crítica à forma que é feito, né? Ok, tá disponível, mas tenha cuidado, X, Y, Z, que talvez não seja bom. Essa técnica é bom para pessoas que... Então, ter esse cuidado, né, é importante. Então, a gente refletir sobre a responsabilidade que a gente carrega quando a gente escolhe compartilhar essa prática, para que a gente não deixe a correria do dia a dia, né? Aprendi uma técnica, quero trazer algo novo para os meus alunos e já vou usar isso, vi ontem, já vou usar amanhã, porque eu quero trazer uma novidade para os meus alunos. Então, às vezes, a gente se atropela já querendo trazer novidades, né? Querer trazer algo que a gente fez uma vezinha e gostou. Então, é importante que passe pelo nosso experimento, a nossa experimentação no nosso laboratório, do nosso corpo, do mais denso aos mais sutis, né? Que a gente perceba a sutileza das técnicas, né? Para qualquer técnica, para qualquer coisa que a gente aprenda, seja mantras, né? Seja asanas, sejam os asanas, os pranayamas, as meditações, que tenha esse momento de deixa eu experimentar, ver como eu me sinto
e aí eu passo para frente. E talvez você nem goste tanto assim, né? E talvez você fale, não me tocou tanto assim, então talvez eu nem passe para frente. Ou passe para frente porque eu experimentei, mas deixo aberto para os alunos experimentarem também, porque tem pessoas que vão se conectar com aquilo, outras não, e tudo bem também. Então, essa questão, né, da gente vivenciar tudo que a gente ensina antes é muito importante, né? Então, amarrando essas ideias todas, né? A gente conhecer a metodologia, dominar a metodologia, seja se você é professora de Ashtanga, de Hatha, de Iyengar, o que quer que seja, Vinyasa, conhecer as técnicas, né? Saber ordenar essas técnicas de uma forma que faça sentido, que esteja chegando no objetivo, para que a gente possa trazer vivências mais profundas para os nossos alunos, né? E que a gente não fique nessa correria de dou um monte de aula, preciso criar práticas novas, quero práticas legais, novidades, dinâmicas, interessantes, para os meus alunos não se entediarem. Porque às vezes, se a gente se prende nisso, a gente está dando para os nossos alunos o que eles querem o tempo todo, mas não necessariamente o que eles precisam. Então, isso é algo muito importante, né? Que vários professores que eu tive me falaram várias vezes. A gente não tem que dar o que os nossos alunos querem, e sim o que eles precisam. Então, às vezes a gente querer agradar tanto, né? Manter os alunos frequentes, regulares, a gente está talvez até atrapalhando, segurando um pouquinho essa transformação que essa jornada pode propor, né? Que muitas vezes a ideia é que a gente justamente saia da nossa zona de conforto e faça algo que seja diferente, né? Que seja não tão familiar assim, justamente para a gente conseguir ampliar a nossa visão para o mundo, a nossa visão para a gente mesmo, né? Para tudo que a gente carrega, a nossa bagagem, nossas crenças, nossas ideias, para que a gente possa arejar tudo e ver de formas diferentes. Então, a gente, enquanto professores, né, podendo trazer esse suporte, né, podendo trazer essa guiança de uma forma de dar o que os nossos alunos precisam e não necessariamente o que eles querem, pode ser uma jornada muito engrandecedora também, principalmente para que a gente consiga caminhar nesse caminho do yoga como se propõe lá no início, né? E não com esse olhar de, vamos fazer asanas mirabolantes, acrobáticos, que pode ser divertido também, né? Tem o seu espaço, tem o seu lugar, mas é bom lembrar que não se resume a isso. E aí eu vou falar de uma estrutura básica, né, que eu acompanho, que eu aprendi dessa forma e eu levo para frente nas práticas que eu guio, que são alguns elementos que a gente usa que são essenciais. Então, primeira coisa é a gente ter um objetivo, né? A gente ter uma intenção. Toda prática ter uma intenção. Quero chegar nesse lugar. Essa prática a gente vai trabalhar, desapego. Ou essa prática a gente vai trabalhar nossa relação com o mundo externo. Essa prática a gente vai trabalhar... Enfim, qualquer coisa, ahimsa. Ter uma intenção, objetivo que esteja sendo trabalhado naquela prática. E pode ser qualquer ponto da filosofia, você pode trabalhar vaios, pode trabalhar chakras, pode trabalhar... Você define, né? Então aqui a gente tem esse espaço de criar, espaço de criatividade. Só que não é meramente uma intenção, objetivo que a gente falou lá no início e depois vai retomar lá no final e é isso. Não é exatamente assim, né? O importante da gente estabelecer um objetivo e uma intenção é que isso perdure, né? Essa intenção esteja bem delineada em toda a prática. Então a gente tem esse elemento da intenção da prática, né? O objetivo, onde a gente quer chegar com essa prática. E aí todas as ferramentas vão estar a serviço desse objetivo. Então toda prática tem uma intenção, um objetivo, toda prática tem as técnicas de asanas, então toda prática vai ter os asanas, né? Toda prática vai ter a prática de pranayamas, as técnicas de respiração e a meditação. E o shavasana, né? A gente não pode esquecer do shavasana no final dos asanas, pranayama, meditação. Então, esses elementos, para uma prática completa, né, Sarvanga Sadhana, para uma prática completa, que é considerada completa segundo a tradição, a gente não pode abrir mão de nenhum desses elementos. Só que, para além de
sempre ter todos esses elementos, é importante que eles sejam harmônicos entre si, que eles não se anulem, não se conflitem entre si. Vivian, você acha que quando trazemos uma aula para o nosso aluno falando sobre um vaio, é necessário ter uma sequência depois? Por exemplo, outros vagos ou não? Outros vagos, Fabi, não entendi. Como trazendo uma aula falando sobre um vaio, é necessário ter uma sequência? Então, quando a gente... Depois você me explica esse final, que eu não entendi esse final, outros vagos. Ou outros vaios, você quis dizer, tem uma sequência depois, por exemplo, outros vaios. Então, quando a gente trabalha com os vaios... Beleza. Então, quando a gente trabalha com vaio, é importante que todos os elementos, como eu falei, né, estejam conversando entre si. Por exemplo, e assim, quando você trabalha com vaio, você pode definir que você está trabalhando com aquele vaio por uma prática. Então, hoje a gente vai trabalhar a Apana Vaio. Aí sei lá, quinta-feira, amanhã vamos trabalhar a Samana Vaio. Aí, segunda-feira, semana que vem, vamos trabalhar Viana Vaio, por exemplo, né? Então, você pode definir os vaios por prática, e aí toda a sequência está voltada para o fortalecimento daquele vaio, né? Então é importante que todos os elementos estejam fazendo sentido. Exemplo, uma prática de Apana Vaio, a gente não teria, por exemplo, muitas posturas de flexão lateral, né? A gente não teria muitas retroflexões, porque o Apana Vaio é fortalecido com as flexões para frente. Então, a prática, para ser harmônica, tem que ter flexão para frente, né? O Apana Vaio, que ajuda na eliminação, né? É importante que tenha uma ênfase na expiração. Então, a gente usa a respiração Lângana. Então, aqui eu estou dando exemplos, né, de técnicas que a gente vai pensando para que haja essa coerência. Mas essa questão, né, de vou trabalhar um vaio, pode ser um dia... Você pode, por exemplo, fazer um tema do mês. Esse mês a gente vai trabalhar o Apana Vaio e usar práticas diferentes, só que com essa mesma intenção, com esse mesmo objetivo. Então, as sequências, elas podem variar. Elas podem ser completamente diferentes entre si, né? Uma prática de um vaio pode ser... Tem tantas possibilidades de combinação. Por exemplo, você pode fazer com que uma prática de Apana Vaio, que a gente está falando agora, né? Que a postura ápice seja algo simples como a postura da criança, então pode ser uma prática bem tranquila, bem gentil, assim como a postura ápice de uma prática de Apana Vaio pode ser Titibhasana, por exemplo. Pode ser postura da tartaruga, né? Pode ser, enfim, Bakasana, postura do corvo. Então, tem bastante espaço de atuação para a gente criar dentro dos vaios, por exemplo. Então, não sei se isso responde sua pergunta, Fabi. A gente pode criar sequências diferentes. Pode ser, por exemplo, se você escolhe trabalhar por 2 semanas, um mês, um vaio, dá para fazer sequências diferentes que estejam fortalecendo aquele vaio, né? Que não seja aleatório. Então, eu não vou colocar um monte de flexão para frente numa prática que é de abrir o peito, né? De retroflexão. Então, que tudo esteja ali conversando e coerente entre si, né? E aí, Fabi, complementando a pergunta, se você trabalha... Uma ideia muito legal, né? É fazer esse percurso por todos os vaios. De fazer, por exemplo, se a gente começa na Apana, depois passa pelo Samana, aí vai avançando, né? Udana, Viana, enfim, traçando um percurso mesmo, né? Por todos os vaios, para não ficar só em um. Então, se você faz sobre um vaio, né? Acho que talvez seja isso que você esteja perguntando, é necessário ter uma sequência depois, por exemplo, para outros vaios, né? Ou não. Então, acho interessante, sim, continuar esse percurso de trabalhar por outros vaios, né? São 5 Pancha vaios, né? Pancha significa 5, vaio, ar vital. Então, eu particularmente, né? Eu gosto muito de trabalhar com os vaios, que são esses ares vitais. Me foi ensinado dessa forma, né? Porque os vaios, né? Eles são parte do nosso campo energético. Que a gente tem o corpo físico, depois a gente tem o Prana Maya Kosha, né, que é esse campo energético,
Então, os vaios estão presentes como se fosse um subsistema, né, do Pranamaya Kosha, né, desse campo energético, esse invólucro energético que a gente tem. E dentro desse campo energético, né, a gente tem os nadis, que são os canais energéticos, a gente tem os chakras, a gente tem toda essa anatomia sutil, né? A forma mais acessível, né, a forma que a gente tem mais rápida de acessar esse campo energético é através dos vaios, justamente por ser ar. Então, ar, se a gente vê o vento na natureza, a gente consegue ver imediatamente o impacto, né? Se está ventando, a gente vê as folhas das árvores balançando. Se tem um furacão, claramente você vê caos, né? Tudo voando, enfim. O ar, quando o ar está sendo manipulado, quando o ar está se movimentando, a gente consegue ver imediatamente o resultado daquilo. Então, quando a gente trabalha com os vaios diretamente, a gente consegue acessar, manipular, mudar o nosso estado, né, do campo energético e, assim, consequentemente, a nossa mente, o nosso corpo, a nossa intuição, nossa sabedoria superior, nosso espírito, enfim, a gente consegue acessar todas as outras partes do nosso ser através desse portal, digamos assim, né? Então, os vaios, eles são muito fáceis da gente acessar para manipular como a gente está se sentindo, como a nossa mente está funcionando. Então, foi uma forma que eu aprendi de alguns professores, né, que vêm da tradição de focar em vaios, que a gente consegue perceber o impacto daquilo mais rápido, né? E não só meus professores me ensinaram assim, como eu vivenciei dessa forma, né? Eu fiz as práticas e eu percebi o quanto aquelas práticas, de fato, traziam uma mudança, né? Manipulavam certas questões e são muito específicos, né? A Panavai a gente está trabalhando eliminação, Samanavai a gente está trabalhando a assimilação, né? A digestão, e tudo no campo físico, mas também em campos mais sutis, né? Energéticos, mentais, emocionais. Então, por exemplo, Samanavai a gente está trabalhando digestão, assimilação, tanto no campo físico, né? Porque tem muita torção, as torções ajudam na digestão, no aspecto físico, mas também no aspecto mais sutil, né, mental, emocional, da gente digerir as situações que acontecem com a gente assimilar situações cotidianas, né, ou situações mais difíceis que a gente tem que encarar no nosso dia a dia, sem que a gente atravesse essas situações meio que no automático, para a gente conseguir construir sabedoria daquelas situações. Então, amadurecer com as situações que a gente vive. Então, esses são alguns exemplos, né? Então, os vaios trazem um direcionamento muito grande e de fácil acesso para a gente movimentar, manipular para onde a gente está direcionando a nossa energia vital. Então, os vaios, né, como esse subsistema de prana, são muito, muito eficazes, muito eficientes, né, em a gente atingir certos resultados. Então, aprendi assim com alguns professores, vivencio, né, nos últimos anos a prática dessa forma, e passo para frente dessa forma também. Eu vejo, né, muitos resultados, senti em mim mesma, vejo nos meus alunos, né, e gosto muito dessa forma de praticar. Enfim, fui para os vaios, né, ar, a gente movimento ares vitais. Mas é isso, assim, que eu estava falando da metodologia, né? Da gente conseguir ter essa estrutura e uma estrutura coerente, elementos que conversem entre si, né? Então, dei alguns exemplos aqui, vaio, por exemplo, né? Quando a gente está trabalhando o Samana Vaio, que é a intenção, o objetivo do Samana Vaio é a gente trabalhar digestão, assimilação, seja de nutrientes, de situações da vida. O que é coerente com essa intenção são torções, posturas de torção, que vão fortalecer o Samana Vayu, né? O Samana Vayu reside no centro do abdômen, então as torções estão ali trazendo a atenção para o centro. Então, essa coerência de elementos é muito importante, né? E aí, por exemplo, como pranayama, numa prática de Samana Vayu, a gente pode ter uma respiração quadrada, Samavriti, né? Que traz esse equilíbrio, né? Inspira, retém, expira, retém. Então, todos os elementos estão harmônicos e conversando entre si. E aí, tudo faz mais sentido, não tem informações conflitantes. No final da prática, provavelmente você, né, os seus alunos vão perceber que algo ali tá fazendo mais sentido dentro daquele objetivo que a gente está trabalhando. A longo prazo, então, isso é bem potente, né? Eu, por exemplo, já
me comprometi com práticas específicas, né? Apanavayu, ou Samanavayu, Viana, Udana, etc., por um período longo, né? Então, 40 dias, todos os dias, fazendo Apanavayu. E a transformação que aquilo trazia era, assim, inexplicável. Então, de fato, através da minha vivência, eu pude experimentar o quão potentes são essas práticas de fato, né? Quando a gente se compromete, vou fazer todos os dias, vou focar em um vaio específico. E eu gosto dessa ideia de focar em um específico por vez, para você sentir que aquele trabalho específico está sendo feito, né? Quando a gente amplia muito, pode ficar muito aberto e a gente não perceber tanto as mudanças, mas essa ideia, né, de trabalhar um por vez, por um período longo, de fato aquilo vai se assentando, né, e vai ficando mais nítido, mais claro esse trabalho. Então, a importância desses elementos estarem conversando vai fazer com que a prática seja mais profunda, traga resultados mais potentes, né? mais claros, mais nítidos. Então, isso é muito importante, né? A gente buscar entender essa metodologia, se aprofundar, vivenciar, experimentar, que nem eu falei, né? Eu sentei com cada vaio por mais de uma vez, por 40 dias, todos os dias no mínimo, né? Para poder sentir o desdobramento disso tudo. Então, esse é só um exemplo, né? E é isso. Que bom, Fabi, foi exatamente isso. Saber se é preciso ter uma sequência. Sim, sempre uma sequência, né? Sempre uma lógica, uma metodologia, técnicas que são selecionadas à mão, né? Essa vai aqui por causa disso, tem um porquê. Essa técnica vai logo depois por causa disso. Então, a gente ter... se alguém perguntasse para você por que essa postura tá aqui, a ideia é que você consiga explicar o porquê. Por que a gente vai fazer esse pranayama e não esse? Que você saiba explicar o porquê. Então, que todos os elementos tenham um motivo de estar ali. Então, Laine, agradeço, gente, muito agradecida pela presença. Quaisquer dúvidas, né, e comentários, questões que vocês gostariam de trazer para a gente conversar aqui, estou super aberta, mandem sugestões. Lembrando que essa semana estão abertas as inscrições para o curso Yoga Vivo, né, um curso de aprofundamento, de mentoria para professores de yoga. O link está na bio para quem se interessar. Então, volto na sexta-feira, às 9 horas. Agradeço novamente, tenham um ótimo dia. Namastê. Beijos.